Fala pessoal, Michael Lang falando aqui, né? E vim falar aqui para vocês um pouco da minha relação com a caveira, né? Eu entrei na marca em 2015, né? Então são quase 10 anos aí de parceria, através de um grande amigo meu que é o Guilherme, né? E construímos uma relação desde então, né? Depois passei a conhecer o Caveira aí, né? Era uma relação que era muito saudável quando nos encontrávamos, né? E eu nem fazia parte do time ainda. E o meu contrato estava vencendo, e aí eu entrei em contato com o Gui e expressei talvez o meu interesse de fazer parte da marca. Por algumas razões, né? Principalmente, obviamente, a relação, como eu falei, né? E o estreitamento que a gente tinha. Eles acreditavam aí em alguns valores que fazia muito sentido para mim e a marca também, né? Então, eu achei muito bacana fazer parte desse processo. Cara, minha maior inspiração para começar no jiu-jitsu foi através de um convite do meu professor, que é o Rubens Charles, o Cobrinha, né? A gente treinava capoeira junto. Desde a capoeira, ele tinha uma grande influência sobre mim, né? Ele já era mais graduado na capoeira também. Então ele era o cara que eu tinha ali como inspiração, como espelho nessa arte. E aí ele começou a treinar jiu-jitsu e pegou a faixa roxa dele. E aí quando ele começou a dar aula, né, surgiu aí esse convite para eu poder fazer uma aula. Eu fui sem nenhuma pretensão, né, fui para conhecer como que era e acabei me apaixonando por alguns fatores, né. Naquele momento o jiu-jitsu talvez fosse mais organizado que a capoeira em termos competitivos, né. Eu sempre fui um cara muito competitivo. E eu vi que o jiu-jitsu era uma luta totalmente diferente, né? Claro que se a gente for falar do jiu-jitsu esportivo, as valências físicas são muito importantes e a preparação física também. Mas na questão da defesa pessoal ali, né, você consegue se defender muito bem, sem precisar ser um cara extremamente forte. Então eu me apaixonei por esse conceito aí, comecei a treinar e não parei mais. O momento mais desafiador na minha carreira, cara, eu tive alguns. Um deles, né, como atleta, onde eu era atual campeão mundial, pan-americano, europeu, brasileiro. E aí eu tive uma lesão no ombro, tive que fazer uma cirurgia por conta dessa lesão. Mas nesse meio tempo, ia acontecer o campeonato mundial novamente. E eu queria muito defender o título que até então era meu. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha aquela insegurança de entender que eu não estava fisicamente 100%. Mas eu aceitei o desafio. Obviamente, tive pessoas ao meu redor que me ajudaram bastante, né? A me preparar tanto fisicamente na medida do possível, do jeito que dava, e também psicologicamente. E fui lá e conquistei o meu segundo título mundial na faixa preta, mesmo com essa lesão, com a cirurgia marcada para a semana posterior ao campeonato mundial. Um outro desafio muito grande foi quando eu me mudei para os Estados Unidos, né? E aí tive problemas lá em relação ao meu visto. E quando eu voltei para o Brasil, o meu visto de trabalho, o de turismo e o de business foi cancelado. E aí eu fiquei 1 ano sem poder entrar nos Estados Unidos, então também achei que aquela incerteza de não sabia quando eu poderia voltar. E o mercado do jiu-jitsu naquele momento estava todo lá. Então esse foi um momento bem desafiador, onde eu tive que concentrar, né, em fazer o que eu podia fazer, do jeito que as coisas estavam acontecendo, né? Eu não tinha controle sobre quando eu ia recuperar o meu visto de volta, né? O que eu tinha controle era de me manter treinando saudável, mesmo sem saber quando eu voltaria a competir nos Estados Unidos, né? E depois de 1 ano eu recuperei o meu visto, então eu lembro isso como um momento muito desafiador aí. A terceira delas foi quando eu comprei a academia, né, a matriz da Aliança, a Aliança São Paulo, né, eu comprei 100% ela e 6 meses depois veio a pandemia. Então, quer dizer, é uma academia extremamente importante no cenário do jiu-jitsu mundial, uma academia que vale um bom dinheiro, né? Eu havia comprado e feito algumas parcelas dessa academia, eu tive que fechá-la durante 4 meses por conta da pandemia. Foi um momento muito desafiador na minha vida também, mais uma vez, né? Algo que a gente não tem o controle, a gente não sabia quando ia voltar, então eu precisei ficar fazendo aquele exercício ali de falar todos os dias para mim mesmo que isso é um problema de todo mundo, né? Todo mundo estava sofrendo a mesma coisa, né? E ao invés de reclamar e ficar esperando, né, o que eu poderia fazer é me preparar ainda melhor como gestor para quando minha academia reabrisse. Então foi o que eu fiz, tentei estudar o máximo que eu pude, né, tentei entender o mercado de uma maneira um pouco mais profunda e ao mesmo tempo preparar a minha academia, né, para a reabertura dela, para eu poder atender ainda melhor o meu público. Então não sei se eu concordo muito com essa palavra motivação. Eu acho que a motivação, ela te faz começar alguma coisa. Mas o que te faz permanecer fazendo aquilo é a disciplina. Então, poucas vezes na minha vida eu acordei motivado, né? A maioria das vezes eu acordei disciplinado. Então eu acordava cansado, né? Eu queria continuar dormindo, mas o meu lado disciplinado
falava para eu fazer aquilo que deveria ser feito e não o que eu queria fazer no momento. Principalmente nessa questão de motivar os outros, porque aí muitas vezes a pessoa ela fica dependente, né, de algum fator motivacional, né? Então quer dizer, imagina se eu dependesse de alguém para me motivar para alcançar os meus objetivos, né? Eu acho que cada um tem que responder por si mesmo, né? A tal da accountability, então a gente precisa ter a responsabilidade e saber que tudo acontece por um sucesso, culpa minha, e o fracasso também por uma culpa minha, né? Então eu não acredito muito nessa questão motivacional. O que eu tento fazer é preparar os meus atletas da melhor maneira possível, né? Falar para eles que situações ruins acontecem, mas se eles insistirem, se eles tiverem essa disciplina, eles vão perseverar no final, né? E eu acho que isso tem um efeito muito maior do que qualquer frase motivacional. Eu acho que é o dia a dia, eles verem que eu tô com eles no treino, né? Que a gente tá treinando todas as situações possíveis que possam acontecer em um campeonato. Eu acho que essa parceria e tá no front, tá no mesmo barco que eles, faz com que eles sintam essa confiança em mim. E isso vale muito mais do que a motivação, né? A disciplina de estarmos todo dia junto, dando o nosso melhor. Bom, essa questão de virar CEO da Aliança São Paulo foi algo muito mais arquitetado pelo Fábio Gurgel do que por mim, né? Ele sempre imaginou um caminho muito saudável de sucesso para o jiu-jitsu e ele me ensinou desde cedo que ser um grande atleta não significava muito, né? Que vários campeões viriam após a minha aposentadoria. E mais do que ser um grande campeão, eu precisava me preparar em todas essas transições de carreira. E foi exatamente o que eu fiz, né? Eu me considero um excelente atleta, né? Conquistei todos os títulos possíveis do jiu-jitsu. Me considero também um bom professor, então hoje eu consigo dar uma aula com embasamento técnico, né? Com a filosofia do jiu-jitsu, com princípio técnico, com conceito, né? E agora eu estou na caminhada como gestor. Né? Como gestor ainda me considero um faixa azul, estou aprendendo ainda, né? Não é algo que eu faço com tanta tranquilidade como eu fazia na minha época de atleta e professor, mas é algo que eu estou todo dia aprendendo uma coisa diferente. Eu acho que, na verdade, você ter a cabeça aberta para aprender é o que te faz e o que te prepara para você alcançar posições de desafio. Né? Então, acho que as coisas aconteceram de certa maneira natural, teve obviamente muito o alinhamento de timing, né, meu com o Fábio. Quando eu virei professor, ele já estava muito mais preocupado na questão da associação, e aí eu assumi esse posto de head coach no lugar dele, e aí depois ele começou a administrar e fazer mais a gestão ainda da associação, e foi quando eu ocupei, né, o lugar dele de gestor nas academias. Então eu acho que esse alinhamento de tempo foi muito importante para que as coisas acontecessem de uma maneira natural, mas eu acho também que teve aí, obviamente, a inteligência do Fábio de entender que eu tinha alguma coisa diferente, e quando eu digo alguma coisa diferente, não é nada especial, mas simplesmente a vontade de aprender. Eu estava sempre querendo aprender do negócio de jiu-jitsu, né? E talvez ele viu em mim aí uma possibilidade de poder me dar uma mentoria, de poder me treinar, para que eu fosse aí o sucessor dele. É algo que aconteceu de uma maneira natural, mas eu tenho me esforçado bastante aí para corresponder à expectativa dele. Pergunta muito boa, né? Como conciliar a vida profissional, pessoal e de atleta, né? É simples a gente falar sobre isso. O entendimento talvez é um pouco mais complicado. A gente precisa entender quem a gente é naquele momento. Eu, quando eu tô dentro na academia dando aula, fazendo a parte de gestão da academia, é a minha vida profissional. Então aquele é o Lang profissional. Quando eu tô treinando, embora eu não compita mais, eu mantenho uma rotina de treino todos os dias, aquele é o meu momento, de uma maneira profunda conectado com o esporte. E quando eu vou para casa, quando eu saio, quando eu vou receber algum amigo, isso é minha vida pessoal. Então o que a gente não pode é misturar as personas. Essa armadura que você está vestindo para determinado momento, seja a mesma armadura que você vai vestir para todo momento da tua vida. Eu acho que esse é o maior erro. E isso foi muito difícil para mim, por isso que eu falo que o entendimento talvez seja fácil, mas você fazer isso na ação seja difícil. Eu não conseguia, em um dado momento da minha vida, separar o jiu-jitsu dos outros aspectos da minha vida. O jiu-jitsu fazia parte o tempo todo. Em algumas conversas, obviamente isso levou tempo, eu tive o entendimento de que jiu-jitsu não era quem eu era, jiu-jitsu era o que eu fazia. E eu era o Lang.
que em momentos com a minha família eu tinha que estar lá presente e curtir aquele momento, que são coisas impagáveis também que a gente vive. Como profissional, também da mesma maneira. Você precisa atuar com uma armadura diferente em cada momento da tua vida e entender que jiu-jitsu é o que você faz e não o que você é, né? Eu acho que o que define é você fazer tudo o que você precisa fazer no teu dia a dia de uma maneira quase perfeita. Conselho para quem quer viver do esporte no Brasil hoje, cara, seja o melhor. Se desenvolva em todos os aspectos da tua vida. Entenda que estudar faz parte do processo de desenvolvimento de todo mundo. Eu me lembro quando eu tive uma conversa com meu pai e aí eu falei para ele que eu queria viver do jiu-jitsu e o que ele me disse foi o seguinte, ele falou, você tem noção do tamanho do mercado do jiu-jitsu? E eu não tinha, obviamente, naquela época. E ele me falou o seguinte, ele falou, não importa o que você decida fazer na tua vida, eu vou sempre te apoiar, eu só vou te pedir uma coisa, seja o melhor. Para uma pessoa boa, seja em qualquer segmento, se você for o melhor, você sempre vai ter uma oportunidade. Então eu acho que esse é o desafio, né? E ser melhor, não ser somente o melhor atleta, né? Ser o melhor engloba várias outras coisas, né? Por exemplo, aqui na academia, né? O que eu cobro muito dos meus alunos é que eles sejam tão campeões quanto eles são dentro do tatame, fora dele também. Eu acho que esses valores, você ser o exemplo para outras pessoas também fora do tatame, isso vale muito, né? Então, eu acho que isso faz parte do pacote quando você quer fazer alguma coisa, seja dentro do âmbito do esporte ou fora dele, né? Quando você escolhe um segmento, você precisa se desenvolver em todos os aspectos dele e se você for realmente bom, você sempre vai ter um espaço, o mercado sempre vai te aceitar. Então é isso, entenda do teu segmento, entenda do esporte que você escolheu, né? Se aprofunde nele, tente se desenvolver em todos os aspectos do jogo, entenda a maneira com que o seu esporte ele pode ser vendido, né? E trabalhe da maneira mais profissional que você puder. Se você fizer isso, né, como eu disse, você sempre vai ter um lugar aí no mercado. O que o Lang de 10 anos acharia do Lang de hoje? Essa é uma pergunta muito boa e eu sempre faço esse exercício, né, mais pra frente. Eu sempre penso aonde eu quero estar, né, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Mas o que eu acho que o Lang de 10 anos diria pro Lang de hoje poxa, velho, né, parabéns, você conseguiu atingir uma maturidade boa. Obviamente eu não cheguei no patamar, no padrão que eu quero nessa questão da maturidade, mas há 10 anos atrás, cara, eu era um cara muito imaturo, né? Talvez se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje há 10 anos atrás, eu não teria cometido um monte de erro que eu cometi. Mas eu acredito que esses erros foram importantes, né, para eu construir a minha história e também construir parte do meu caráter. Eu acho que as dificuldades, como eu falei, ela vem como forma de aprendizado e a gente precisa passar por isso. E isso faz parte de um processo de evolução de todo ser humano. O Lang de hoje, né, ele é muito mais maduro do que o Lang de 10 anos atrás, ele tem uma visão do jiu-jitsu totalmente diferente. A minha visão há 10 anos atrás talvez era muito voltado à questão somente do jiu-jitsu esportivo. Hoje eu entendo o jiu-jitsu esportivo como uma vertical do que é o jiu-jitsu, né? Tem vários outros aspectos que a gente pode trabalhar dentro do jiu-jitsu e hoje eu tenho uma visão muito maior, né, do que é esse esporte que, desperta tantas paixões e no mundo todo. Então, eu acho que o Lang de 10 anos atrás iria dar os parabéns para o Lang de hoje, né? Mas com certeza o Lang de hoje, ele não é nada perto do Lang daqui a 10 anos, né? Eu espero que daqui a 10 anos eu tenha evoluído, desenvolvido muito mais em outros aspectos da minha vida. E eu acho que essa é a busca que todo ser humano tem que ter, né? O desenvolvimento constante em todos os âmbitos da vida. Esse exercício de se imaginar, né? Aonde eu quero estar daqui 5 anos, daqui 10 anos, eu acho que deveria ser feito por todo mundo. E aí, respondendo a tua pergunta, né? Se o Lang de 10 anos atrás imaginava aonde o Lang estaria hoje, cara, eu não fazia ideia, né? Eu imaginava que eu ia ser um cara bem sucedido no esporte. Porque eu tinha um comprometimento, eu tinha disciplina, eu tinha o foco e eu trabalhava duro. Ter na cabeça que eu estaria vivendo exatamente o que eu estou vivendo hoje, nem nos meus melhores sonhos, né? Hoje eu conquistei muito mais do que eu imaginava, muito mais do que eu almejava. Obviamente, todas essas conquistas não fez com que eu me acomodasse, né? Já que eu cheguei até aqui, eu quero mais, né? Então eu planejo mais a minha vida. E quando eu digo mais, não é só questão é uma questão de legado, de construir algo que fique para a comunidade do jiu-jitsu e que as pessoas olhem com admiração o que a gente está construindo. Estou em uma situação
muito melhor, muito mais confortável do que eu imaginaria que eu estaria, mas com a mesma fome de quando, né, eu comecei a conquistar as coisas. Então eu tenho um plano para minha vida aí ambicioso e eu tenho certeza que eu vou conquistar muito mais ainda.